remuneração de títulos estrangeiros vem sendo objeto de regulações há mais de 15, 20 anos, certo? Em 2016 foi editada a nova resolução do Conselho Nacional de Educação acerca desse tema. Ele reformula a anterior, né, e acrescenta diversas, digamos assim, iniciativas que nós consideramos de proteção à sociedade, de proteção ao interessado, sobretudo. Esse tipo de serviço na universidade, a gente sabe que é muito, de fato, não é um serviço confortável, por falta de recurso, por falta de recursos humanos na universidade, né? E a universidade não encaixa esse serviço numa forma de, digamos assim, de fluência capaz de acatar os interesses da sociedade, né? Por limitações mesmo. Mas essa resolução pretende inserir um novo interesse na universidade, que é justamente o interesse da cooperação científica por meio da revalidação. Pode ser encarada como um serviço apenas, né? Ela deve ser encarada com uma perspectiva de conhecimento e de troca de informações com outros programas. Muitos deles de maior interesse, vindos de universidades de padrão e de excelência mundial, né? Outros de universidades talvez pouco conhecidas, mas com bons modelos curriculares, não é isso? Objetivos dessa resolução. Outro objetivo é, de fato, criar situações de maior conforto para a universidade e comprometer mais, digamos assim, o Estado, não é, em apoio, em suporte à universidade, para que esse serviço tenha mais fluência e seja mais objetivo, tá certo? Portanto, no sentido de ser rapidamente resolvido, pelo sim ou pelo não. A terceira motivação é também enaltecer a necessidade de qualificação desse processo, ou seja, a revalidação é um tipo de avaliação. Não se pode revalidar cursos de forma, digamos assim, sumária ou com uma rapidez que comprometa a qualidade, né, do desempenho do diplomado aqui no país. Deve, no mínimo, exigir que o diplomado aqui, né, tenha a mesma exigência do diplomado no exterior, tenha a mesma exigência do diplomado local. Né? Não tem o menor cabimento nós avaliarmos esses processos de forma mais amena ou menos rigorosa. Essas são as dimensões que envolvem a resolução. É claro que são também dimensões em parte que envolviam a anterior, sobretudo a parte da qualidade, né? Essa é mantida e é também fortalecida, tá certo? Acho que eu posso destacar dessa resolução uma atenção mais veemente em relação ao prazo, tendo em justificativas, em penalidades, quando não for cumprido. Eu posso destacar a necessidade, a exigência que a universidade não se exima de avaliar currículos distintos dos seus, ou não use como argumento simples o fato do currículo não ser similar, para não validá-lo ou para, digamos, validá-lo em parte. Promova uma avaliação do processo formativo, porque o que está sendo avaliado no final das contas é o processo formativo. Não são as disciplinas que ele cursou, que deixou de cursar, mas o conjunto do processo formativo, que muitas vezes nesse processo, aí a nossa intenção, revela-se novos modelos formativos, novas estruturas curriculares que podem ser de interesse da sociedade brasileira e podem, enfim, colaborar, não é, com a transformação de políticas institucionais curriculares, se é que elas existam, né, desde que elas sejam adequadamente governadas para isso, etc. Portanto, essa é uma questão importante, porque a maioria das recusas se baseia, especialmente aquelas de universidade de padrão mundial, se baseia na diferença entre cargas horárias e discriminação de disciplinas, tá certo? O que pode ser considerado uma barbaridade por diversos motivos, né? Porque não é uma questão básica de qualidade, mas é uma questão de ordenamento, de organização. Pode ter nomenclaturas distintas, pode ter cargas horárias distintas e pode ter um objetivo alcançado com muito mais eficiência e eficácia, uma vez que essa questão é uma das mais importantes e fulcrais na gestão da educação superior das melhores universidades do mundo. Não é a questão curricular, é a questão mais relevante, né? Não é uma questão adjacente ou adjetiva na universidade. Esse é um outro ponto bastante relevante do processo. A
A questão do aproveitar também, nós enaltecemos a questão dos refugiados, dos indocumentados, né? Facilitando, em geral, modalidades de revalidação que podem ser reconhecidas como revalida, né? Por exemplo, que é o exame ofertado para ingresso de medicina. E essa prática pode ser utilizada para outros cursos, especialmente para indocumentados, para quem não tem condições de provar as disciplinas. Ele pode fazer um exame completo da disciplina, isso é facultado pela resolução para as universidades. Pode haver aproveitamento parcial, né, das disciplinas, e no caso a universidade deve se responsabilizar pelo complemento. É importante porque a ela coube o processo de revalidação, né? Então, quando um estudante tem que complementar um estudo, é natural que ela oferte esse estudo para garantia da complementação e não mande o estudante se virar por aí, pegar qualquer curso, muitas vezes cursos que não são, aliás, nem regulares ou são mal avaliados pelo Ministério da Educação, né? Mas por uma questão de mínimos eles são ofertados, etc. Enfim, perde-se o controle do processo de qualidade. Insistimos que a oferta do curso seja feita pela própria universidade, e isso não gera nenhum dano, porque apenas naquele momento que entra um aluno, se é um aluno, é uma cadeira a mais na sala, tá certo? Não estamos falando de mais vagas, de reestruturar as vagas. Não, ele vai fazer 2 ou 3 disciplinas, né? No caso de medicina, por exemplo, quando há necessidade de fazer alguma disciplina e voltar, caso o estudante não queira o revalida, mas queira submeter o processo à revalidação, né? Diretamente à universidade, porque o revalida é o tipo do exame que o INEP prepara. Mas no final do exame, a revalidação se dá pela universidade. Talvez 18 ou 20 universidades brasileiras fizeram um acordo com o INEP, assinaram um termo de cooperação no sentido de aceitarem o revalida como forma de revalidação. Tá certo? Quer dizer, tem que deixar claro que o INEP não revalida, ele faz o exame, e esse exame é aceito por um grupo ainda não total, né, das universidades públicas brasileiras, porque você sabe que quem revalida a graduação é a universidade pública, né? Quem revalida mestrado e doutorado, que não chama revalidação, chama reconhecimento, são as universidades que possuem os programas dos cursos de mestrado e doutorado, né? Bom, eu acho que esses são destaques relevantes do processo de revalidação. Tem outros, evidentemente, importantes, mas a resolução prevê que haja uma análise do MEC prévia, né, acerca da qualidade dos cursos passados ou da qualidade dos cursos já avaliados pelo sistema CAPES, por exemplo, ou pelas cooperações já existentes, né, de forma a montar um banco de dados, também um banco de dados sobre a oferta dos cursos brasileiros, para facilitar a interação entre o usuário, entre o interessado ou interessada e a revalidação, né? Essa nova resolução não permite que ele faça 3, 4, 5 ou 6 buscas. Permite uma busca e mais uma. Então, se ele tiver o curso não revalidado, ele pode buscar mais uma universidade, mas a terceira ele não poderá. Se mantém um recurso de fato de direito ao CNE, ao Conselho Nacional de Educação, né? E cria aí sim uma inovação muito boa, que é a de você considerar, num período de 5 a 10 anos, o processo de revalidação como vinculante. Por exemplo, se você veio de uma determinada universidade com uma revalidação de determinado curso, quem vier atrás de você nas mesmas condições que você, poderá ter uma análise simplificada, não vai ser feita uma nova avaliação, vai ser feita apenas checagem documental, desde que a sua revalidação tenha se dado sem nenhuma intercorrência, sem ter que fazer nova disciplina, sem recurso. Se ela foi avaliada de forma plena, não há por que avaliar outra vez o mesmo aluno na mesma escola, né? Porque o que está sendo avaliado aí é o diploma, né? Não o aluno. O aluno já foi avaliado para obter o diploma, tá certo? Então a alteração que a gente fez agora foi deixar claro isso, porque havia uma dúvida se alunos ou alunas que revalidaram, ou diplomados que revalidaram sob a forma de cautelas ou de fazer novas disciplinas, etc., dariam essa possibilidade para os que vêm de trás. Não, só fornece essa possibilidade aquele diploma que foi
revalidados sem nenhum tipo de recurso ou necessária complementação de estudos ou análises complementares, etc. Né? Isso está bem claro. Então a universidade sabe quando ela pode aplicar essa regra e quando não pode aplicar essa regra. E ela tem que aplicar quando puder aplicar, porque para ela é mais confortável e para o aluno e para o diplomado é uma maravilha, porque não se perde um tempo repetindo um processo que já foi realizado. Porque, como eu disse, não estou analisando você, estou analisando o seu processo formativo, a escola que lhe formou e o diploma. Né? Essa é a avaliação que se dá. Né? Bom, para cumprir tudo isso, o Ministério da Educação criou uma plataforma, né, integrando pós-graduação e graduação, chamada Plataforma Carolina Bore, muito inteligente, um processo que coloca em prática a resolução do que ela determina. É a primeira vez que uma resolução é recepcionada por uma plataforma de informação, o que nos dá muita tranquilidade para o seu amplo cumprimento. As universidades sempre ficam fragilizadas em relação a novas normas, elas não sabem se a partir de quando a norma vem, quando a norma vai, e acabam cumprindo a antiga, a anterior. Né? É uma coisa maluca, e aí acabam incorrendo em irregularidade grave, tá certo? Por não ter confiança na regulação nova. Né? Então, se você não cria um ambiente institucional para que ela aplique a regulação, é o que acontece com o currículo, com diretrizes curriculares nacionais. Todo mundo fica inseguro e acaba... Também porque nós precisamos incentivar as instituições a ter políticas institucionais. Né? A política de internacionalização é fundamental. Né? Você revalidar diploma e fazer bolsas, etc., sem ter uma política institucionalizada de cooperação internacional, é muito difícil, né? Íngreme, né? Árido. Tá certo? Tá certo. Viscoso o processo, né? Mas, para terminar, o que se prevê que uma revalidação plena aconteça em quanto tempo? Olha, com esse processo há limites de 180 dias. 180 dias. Né? Com toda a estrutura, infraestrutura, plataforma, informação, base, segurança. Né? Não tem porquê. Agora, as instituições têm que aproveitar esse momento para fazer política, não para fazer serviço, né? Mas para fazer política. O tema aqui é fundamental, é essencial. É uma pena que a chuva nos castigou a todos, mas é um tema da maior relevância, porque você não constrói a política pública em educação superior, sobretudo, muito menos em ciência, tecnologia e inovação, sem parâmetros internacionais. São temas internacionalizados e temas onde o mundo vem aprendendo muito, não é? E vem trocando aprendizado, tá certo? Recusar esse aprendizado ou transformá-lo numa coisa eventual, ou sem muito foco ou interesse hierárquico, etc., é não entender, não é, o poder da transformação, é achar que a vida é uma compota. Tá certo? Que você, quanto mais fechado, mais dura. É verdade, quanto mais fechado, nesse caso, mais estraga, mais corrói e mais prejudica a sociedade. É fundamental que nós tenhamos esse tipo de contato cada vez mais intenso. Eu lamento que programas tão interessantes como Ciência Sem Fronteiras não tenham sido aproveitados nessa perspectiva. Né? Virou um item de gasto excessivo e não virou uma política pública consolidada e incentivadora de novas iniciativas na universidade. Né? E isso é muito ruim. E nós temos que nos entender para corrigir. Essas questões é que eu vou tratar um pouco na minha fala aqui. Tá certo?